Em 1901, um desconhecido mecânico de Detroit venceu a maior corrida dos Estados Unidos com um carro que ele mesmo construiu e mudou a própria sorte para sempre. Antes disso, ele já havia fracassado 2 vezes tentando abrir sua própria montadora, mas não desistiu. Pouco tempo depois, com um motor improvisado sobre uma mesa de cozinha e $28 mil de investimento, ele colocaria o mundo inteiro sobre 4 rodas. Mas antes da linha de montagem existir, o carro ainda era um privilégio para poucos, e entender esse mundo é a chave para compreender o impacto real da Ford. Essa história envolve guerras, revoluções industriais e até incubadoras improvisadas para salvar vidas em hospitais rurais. Como esse homem saiu de uma fazenda sem perspectivas para se tornar símbolo de uma nova era? Por que seu modelo de trabalho virou referência global e também alvo de críticas? E o que a empresa que ele fundou está fazendo hoje para transformar os próximos 100 anos da mobilidade? Antes de responder, precisamos voltar à origem, ao dia em que um garoto de 15 anos, sozinho, montou sua própria máquina a vapor. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda em Spring Wells Township, no condado de Wayne, no estado de Michigan. Era o primogênito de 6 filhos e cresceu em um ambiente rural, onde desde cedo demonstrou desinteresse pela vida no campo. Ainda jovem, começou a se fascinar por engrenagens. Aos 12 anos, construiu sua primeira oficina e aos 15, montou sozinho uma máquina a vapor. Seu talento para mecânica logo se destacou, e em 1879, aos 16 anos, Henry deixou a fazenda rumo a Detroit, em busca de novas oportunidades. Na cidade, trabalhou como aprendiz de mecânico e mais tarde como engenheiro na Edison Illuminating Company. Foi ali que teve contato com o lendário Thomas Edison, que se tornaria seu mentor. Em 1893, já casado com Clara Bryant e com o nascimento do filho Edsel, Ford desenvolveu seu primeiro motor de gasolina sobre uma mesa na cozinha de casa. 3 anos depois, em 1896, nascia o quadriciclo, um carro rudimentar, com 4 rodas de bicicleta e sem marcha a ré, mas que funcionava. Em 1899, Henry Ford fundou sua primeira empresa automobilística, a Detroit Automobile Company, mas essa iniciativa fracassou. Ele então focou nas corridas, desenvolvendo o Sweepstakes. Foi com esse carro que derrotou Alexander Winton, o maior piloto da época, em 1901. A vitória renovou sua reputação e atraiu investidores para uma nova tentativa empresarial. No ano seguinte, criou a Henry Ford Company, mas novamente se desentendeu como sócios e abandonou a iniciativa. Essa empresa viria a se tornar Cadillac. Finalmente, em 1903, com o apoio de 12 investidores e um capital de $28 mil, Henry Ford fundou a Ford Motor Company. Em julho do mesmo ano, a empresa vendeu seu primeiro carro, o modelo A. Em apenas 3 meses, já havia obtido lucro. A nova empreitada marcava o início de uma revolução que mudaria para sempre a história da mobilidade. Em 1908, a Ford lançou aquele que se tornaria o carro mais emblemático da história, o modelo T. Simples, acessível, resistente e confiável. Ele foi desenvolvido para as massas e não para a elite. Uma inversão radical do conceito de automóvel da época. O seu impacto foi imediato. Com 15 milhões de unidades vendidas até 1927, o modelo T não apenas colocou o mundo sobre rodas, mas também impulsionou a construção de estradas e fomentou o crescimento das cidades americanas. Para tornar esse sonho possível, Henry Ford revolucionou também a forma de produzir. Em 1913, Ford introduziu a linha de montagem móvel em sua fábrica de Highland Park.
A inovação reduziu o tempo de montagem do chassi de 12 horas e meia para apenas 1 hora e meia. Esse ganho de produtividade permitiu à Ford reduzir drasticamente os preços dos carros e atender a uma demanda cada vez maior. Foi a consagração do modelo de produção em massa. Mas a mecanização extrema trazia novos problemas. O trabalho repetitivo gerava alta rotatividade de funcionários. Em resposta, em 1914, Ford dobrou o salário diário de seus operários para $5. Ao mesmo tempo, reduziu a jornada de trabalho de 9 para 8 horas. O Dia dos $5 não apenas atraiu milhares de trabalhadores, como também ajudou a consolidar a classe média americana. Agora os trabalhadores podiam comprar os carros que fabricavam. O sucesso foi estrondoso, mas não eterno. Mesmo com tamanho impacto, Henry Ford resistia à ideia de mudar. Enquanto outras montadoras evoluíam, ele insistia no modelo T. Somente em 1927, com a produção atingindo seu limite e a concorrência aumentando, Ford finalmente encerraria a produção do modelo T para dar lugar ao novo modelo A. Encerrava-se uma era e outra começava. Em 1917, a Ford iniciou a construção do complexo River Rouge, um marco da industrialização moderna. O gigantesco complexo, localizado em Dearborn, no estado de Michigan, foi concebido como a primeira fábrica integrada do mundo, capaz de processar desde o minério de ferro até o carro finalizado. Com usinas de energia, fábricas de vidro, pneus e siderúrgicas, a instalação chegou a empregar mais de 100.000 pessoas e definiu os padrões da produção automotiva em escala. Durante as duas grandes guerras, a Ford desempenhou papel central nos esforços militares dos Estados Unidos e de seus aliados. Na Primeira Guerra Mundial, produziu mais de 38.000 modelos T, além de caminhões, ambulâncias e tratores. Também fabricou motores de avião e barcos de patrulha. Já na Segunda Guerra Mundial, a empresa se destacou pela fabricação em massa do bombardeiro B-24 Liberator, na unidade de Willow Run. Pela primeira vez na história, uma linha de montagem foi utilizada para produzir aviões, atingindo o ritmo impressionante de quase um bombardeiro por hora. Mas o impacto da Ford nesse período não se restringiu à indústria armamentista. Em 1941, Henry Ford mobilizou engenheiros da fábrica para desenvolver incubadoras portáteis, a pedido de médicos do Hospital Henry Ford. O resultado foi uma solução de baixo custo, segura e eficaz, capaz de salvar vidas em comunidades rurais. Nos anos seguintes, a empresa também desenvolveu pulmões de aço para crianças com poliomielite, introduzindo inovações como janelas de plexiglass e sistemas de movimentação que melhoravam a circulação sanguínea. Em paralelo, a figura simbólica de Rose, a arrebitadeira, se tornou o rosto feminino do esforço de guerra, entrando para a história como um dos maiores ícones da participação das mulheres na indústria durante o conflito. Com a morte de Edsel Ford em 1943, Henry Ford reassumiria temporariamente o comando da empresa, mas em 1945, já debilitado, indicaria seu neto, Henry Ford II, para liderar a companhia. Era o fim de uma era, marcada por expansão, inovação e impacto social profundo. Em 1945, Henry Ford II assumiu a presidência da companhia, herdando uma estrutura desorganizada e à beira do colapso. Para reerguer a Ford, cercou-se de um grupo de 10 jovens executivos, muitos deles ex-oficiais da Força Aérea, apelidados de Os Gênios. Com uma visão moderna de gestão, eles reorganizaram os processos internos e posicionaram a empresa para uma nova era de crescimento. Uma das primeiras grandes inovações sob a nova liderança veio em 1948, com o lançamento da linha de caminhonetes F-Series. O projeto abandonava as bases de carros de passeio para introduzir uma plataforma própria voltada exclusivamente para caminhões. O sucesso foi imediato e perdura até hoje. A série F se mantém como o veículo mais vendido dos Estados Unidos desde 1980.
Outro marco veio em 1964, com a chegada do Ford Mustang. Com seu capô longo, traseira curta e apelo jovem, o carro inaugurou a era dos pony cars. Seu sucesso foi instantâneo, inspirou músicas, filmes e consolidou a imagem da Ford como marca inovadora e conectada aos desejos do público. Nos anos 80, a empresa apostou em design e inovação para se adaptar à concorrência global. O lançamento do Ford Escort, concebido como carro mundial, e do revolucionário Taurus, com carroceria aerodinâmica, simbolizaram essa nova fase. Já em 1990, o Explorer impulsionou o mercado de SUVs e se tornou referência de versatilidade e robustez. Esse período marcou a transição do legado de Henry Ford para uma gestão mais profissionalizada, mas mantendo intactos o espírito de inovação, a acessibilidade e o design arrojado. No início dos anos 2000, a Ford enfrentou um cenário desafiador: mudanças no mercado global, queda nas vendas e aumento da concorrência. A crise de 2008 foi um divisor de águas. Enquanto outras montadoras americanas recorreram à ajuda do governo, a Ford, sob a liderança de Alan Mulally, recusou o resgate federal e adotou um plano ousado de reestruturação chamado One Ford. O programa unificou operações globais, cortou marcas deficitárias e reposicionou a empresa com foco em eficiência e inovação. Parte dessa nova fase foi marcada por investimentos em tecnologia e conectividade. Em 2007, a Ford anunciou o sistema Sync, em parceria com a Microsoft. O sistema permitia a integração por voz entre motoristas, telefones inteligentes e o carro. Nos anos seguintes, a empresa lançou os motores EcoBoost, com turboalimentação e economia de combustível, e avançou em direção à mobilidade inteligente com a criação da Ford Smart Mobility, em 2016. Durante a pandemia de Covid-19, a empresa retomou seu papel histórico de apoio social. Uniu-se à GE Healthcare para fabricar ventiladores pulmonares, máscaras e equipamentos de proteção individual em larga escala, no projeto Apollo. A fábrica de Rawsonville operou 24 horas por dia, com 500 voluntários remunerados para suprir hospitais em tempo recorde. A década também marcou a aposta definitiva da Ford na eletrificação. O retorno de ícones como o Mustang Mach-E e o Ford Bronco, agora com novas tecnologias, e o lançamento da F-150 Lightning, versão elétrica da picape mais vendida dos Estados Unidos, combinando tradição, inovação e responsabilidade ambiental, a Ford segue moldando o futuro da mobilidade. A trajetória da Ford é uma narrativa de persistência, inovação e transformação social. Desde o primeiro quadriciclo movido a gasolina, montado em uma oficina improvisada, até a atual F-150 Lightning elétrica, a empresa construiu um legado que vai além da indústria automobilística. Henry Ford não apenas inventou um carro, ele criou um novo modelo de sociedade, baseado na produção em massa, na mobilidade acessível e na valorização do trabalhador. Ao longo das décadas, a Ford se reinventou diante de cada desafio: guerras mundiais, recessões econômicas, crises sanitárias e transformações tecnológicas. Foi protagonista em momentos decisivos da história, colocando sua engenharia a serviço da humanidade. De incubadoras e pulmões de aço a ventiladores pulmonares em pandemias, sua atuação social é parte vital de sua identidade. Com a entrada no século XXI, a marca manteve seu espírito pioneiro, investindo em conectividade, sustentabilidade e mobilidade inteligente. A eletrificação de veículos, o avanço em direção à direção autônoma e o compromisso com a responsabilidade ambiental mostram que a Ford continua fiel à visão de seu fundador: usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a Ford representa muito mais do que carros. Representa valores, ideias e um futuro em movimento.
E a pergunta que permanece é: se Henry Ford transformou o mundo com um motor rudimentar sobre uma mesa de cozinha, o que a Ford poderá transformar nos próximos 100 anos? Se essa história te inspirou tanto quanto nos inspirou a contar, compartilhe com alguém que também acredita em criar o próprio caminho. E lembre-se, toda grande jornada começa com uma ideia e coragem para seguir adiante.